Olá, vamos caminhar dessa vez dentro do assunto geral chamado cosmovisão. A cosmovisão talvez seria um tentáculo da teologia sistemática, mas no campo da apologética, vamos dizer assim. Dentro do tema geral, cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, nos termos de Heidegger, ou talvez também de Kant, vamos absorver alguns outros temas dentro de um campo geral da cosmovisão bíblica. Há vários tipos de cosmovisões, mas nós vamos nos atrelar especificamente à cosmovisão bíblica. Para isso, nós vamos investigar alguns temas bíblicos, algumas passagens, vamos fazer alguns exercícios hermenêuticos. Hoje, por exemplo, vamos, dessa vez, ficarmos um pouco mais presos em João capítulo 21, versículos 15 a 19, e vamos ver como proceder com esse texto fazendo relações com a filosofia e também com a sociologia, a fim de entendermos um pouco mais acerca do texto. Vamos fazer essas conexões com a hermenêutica, com a filosofia, e lançar um olhar um pouco diferente no texto de João, capítulo 21, versículo 15 a 19. Vamos ver alguns conceitos para começarmos. A cosmovisão, nós não vamos ficar presos a nenhum conceito de cosmovisão, vamos entender apenas a cosmovisão como a maneira do cristão de enxergar o mundo, como ele observa as coisas ao seu redor, aquilo que está na sua comunidade, dentro e fora da sua casa, da sua família, do seu ambiente familiar e eclesiástico. Vamos ver alguns temas, como, por exemplo, o aborto. Vamos utilizar o livro do David Platt e o livro do James Siri, principalmente esse do James Siri, O Universo ao Lado, é o livro base das nossas aulas. Hoje é a primeira aula. E dentre os temas, vamos abordar, por exemplo, a perseguição religiosa, casamento homoafetivo, pobreza, aborto, a questão da pornografia, da imigração. Vamos ver questões relacionadas ao campo de investigação, não só do teólogo, mas também do cientista religioso. Vamos perceber na nossa aula como interpretar temas básicos da perspectiva cristã, ou seja, numa cosmovisão cristã. O tema dessa aula é o amor em João 21, de 15 a 19. Ou, melhor dizendo, será que ali Jesus está ensinando sobre amor? Será que o Evangelho de João está ensinando sobre o amor? É isso que nós vamos ver. Compartilhar aqui um slide com você para que você possa acompanhar a nossa linha de raciocínio e entender o que nós queremos propor. Nessa primeira aula, nós vamos definir a ética, começando aí a nossa investigação acerca da cosmovisão. É impossível formatar uma cosmovisão, seja ela cristã ou não, sem entender a ética e a moralidade no campo da ética. Podemos dizer que ética é o estudo filosófico da moralidade. A moralidade, ela é enfrentamento e é também enfrentada dentro dos parâmetros e conceitos
de valores. Quando falamos de moralidade, quando falamos daquilo que é certo, daquilo que é errado, estamos falando de metaética. Qual é o conceito de valor da questão do amor, por exemplo? A metaética, ela abrange duas áreas específicas de investigação. A primeira é a área que concentra-se no significado. Podemos dizer que está no campo do juízo categórico, investigativo ou descritivo. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Dentro da investigação do campo ético, quando falamos de amor e quando pensamos acerca da pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Nós precisamos entender qual é o particularismo epistemológico de quem pergunta e de quem responde. Jesus pergunta: Tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Os dois indivíduos, eles estão diante de um mesmo conceito de valor. O conceito de valor da palavra amor pode ser entendida como um sentimento através, por exemplo, também de um subjetivismo particular, não apenas um particularismo, mas também um subjetivismo. Daí alguém pode olhar o mesmo amor e fazer dele um juízo moral ou um juízo imoral. Nossa aula hoje quer falar desse relativismo. De que forma, no campo da ética, algumas questões são relativizadas. Veremos isso em várias aulas. E isso para a gente pensar de que forma o cristianismo tem relativizado tantos conceitos cristãos, conceitos e valores cristãos, dentro do campo da metaética. O que que é certo e o que que é errado hoje em dia? Você pode perguntar: será que tem certo e errado? Já há aqueles que dizem que o pecado ele não é tão pecado assim. Depende do ponto de vista de quem está falando acerca do pecado. Depende do ponto de vista do leitor. Então, o pecado pode não ser universalizável. O que é pecado para um não é pecado para outro. Da mesma forma, o que é amor para um pode não ser amor para outro. Para alguns, o amor é virtude. Para outros, ele está dentro de um relativismo metaético. Isso significa que a nossa cultura tem preferência pelo amor, e esse amor preferencial, ele é muito mais sentimento do que ação. Do ponto de vista bíblico, amor, ele é diferente do que pensamos no Ocidente. Amor não é sentimento nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. É claro que ele envolve elementos de afetividade, mas o amor, ele é vivido e demonstrado e não sentido, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tanto numa quanto noutra aliança, amor não é o que aqui no Ocidente nós temos como amor. O amor platônico, por exemplo, de forma que nós precisamos pensar bem o que é que Jesus quer dizer naquele texto que ele quer conversar com Pedro. Qual é a cosmovisão de Cristo ao falar de amor com Pedro e o que é que Pedro quer responder acerca do amor? Quando falamos em autoética, segundo Edgar Morin, é o ato de pensar bem, é ser autoético. Jesus estava usando a sua ética cristã, forçando um pouco o termo,
em termos anacrônicos, e estava querendo chegar em algum assunto muito mais profundo. Jesus queria mergulhar muito mais do que Pedro pensava, de forma que Pedro parece ficar assustado na terceira resposta de Jesus, aliás, na terceira pergunta de Jesus, quando Jesus diz: Tu me amas, pela terceira vez. Esse pensamento crítico acerca de João 21, de 15 a 19, é o alvo da nossa aula de hoje. Para isso, precisamos então olhar para a moralidade e perceber que ela, além de ter atributos, esses atributos apresentam também a moralidade em termos de juízo moral. O que não é moral é o contrário disso, seria a imoralidade. Compartilhando mais uma vez o slide, você pode perceber que há atributos para a moralidade e para o seu contrário também. Por exemplo, o juízo moral, ele tem como característica a autoridade suprema. Uma verdade só pode ser verdade se ela for aceita, por exemplo, como um guia de conduta, e para isso ela tem que ter autoridade suprema. Numa época em que o texto não tem autoridade, como observa Kevin Van Rose em seu livro Há Significado nesse Texto, ele lembra que muitos críticos modernos estão enfraquecendo a autoridade do texto. A autoridade do texto, por exemplo, de João, capítulo 21, que é o nosso texto de hoje, sendo questionada, perde a autoridade. Ora, juízo moral somente é possível se for aceito como um guia de atitude, um guia de conduta, um guia de motivação possuidor dessa autoridade suprema. Por outro lado, o juízo moral ele tem como característica também o imperativo. E que imperativo é esse? Juízo só é moral se for um imperativo prescritivo que recomende ações, atitudes e motivações, e não simplesmente sua descrição efetiva. O que isso significa? Significa que o imperativo categórico, parafraseando Immanuel Kant, é aquilo que está dentro do ser humano. Ah, subjetivamente, intuitivamente e moralmente embutido na sua personalidade e no seu ser. O imperativo categórico é aquilo que eu sei se é certo, ao contrário daquilo que é errado. É aquilo que é bom e, ao mesmo tempo, o contrário do que é bom. Essa, essa pressão oposta de um para com o outro. Ora, o que não é amor é desamor. Esse imperativo categórico, de acordo com a Bíblia, em Eclesiastes, por exemplo, diz que o ser humano, nós lemos lá que o ser humano, no capítulo 3 versículos 11 e 12, o ser humano ele tem em si um desejo pela eternidade, um gosto pela eternidade. Como disse Paul Tillich, um clamor, um grito de socorro pela eternidade e pela divindade. Então, só é juízo moral se houver naquela moralidade uma autoridade suprema que sustenta e guia as atitudes, mas que também traz imperativos categóricos para as atitudes, para as motivações e para as ações humanas. Em terceiro lugar, um juízo moral, ele é universalizável. É impossível um juízo ser moral se ele não for universalizável, ou seja, ele precisa ser aplicável igualmente e de forma pertinente a todas as situações similares com relação àquela moralidade, e não por um particularismo
epistemológico, mas em termos universais. E por último, a moralidade, no campo da ética, ela apresenta juízos morais, e um juízo é moral se ele tiver no, no seu planejamento, no seu desenvolvimento, a referência àquilo que nós chamamos a dignidade humana. Juízo moral só pode ser moral se fizer referência ao desenvolvimento humano adequado e à dignidade humana, ao bem-estar alheio, ao outro, a aquilo que nós chamamos de reciprocidade em termos de comunhão no cristianismo. Isso porque no campo da ética existe a ética normativa e a ética descritiva. Para muitos, quando Jesus fala com Pedro perguntando: Tu me amas? Ah, o discurso fica apenas no campo subjetivo da ética descritiva. Porém, é fácil perceber no texto de João 21, a partir do versículo 15, que ali nós temos uma ética que não é só normativa, mas ela é também uma ética descritiva. As duas coisas. Ética normativa é aquilo que procura oferecer a orientação e determinar ações. Daí chamamos de normativa. Ela coloca regras para aquilo que é motivação, atitude ou ação certa ou motivação, atitude e ação errada. De outra forma, a ética em termos descritivos ou ética descritiva é o estudo, é a descrição, como o próprio nome já diz, de atitudes morais e de comportamento, regras e motivações. Uma legaliza, uma descreve que é preciso, o que é preciso fazer, e a outra pede para ser feito. Daí o imperativo categórico ele vai ajudar cada indivíduo a pensar em termos autoéticos, através de um pensamento crítico, o que é certo e o que é errado. A pergunta é, em João 21, versículo 15 a 19, qual é a, a metaética que está ali? O que o texto quer dizer? Quer falar de amor ou quer falar de uma outra coisa? O que é certo e o que é errado nesse texto? Qual é a interpretação em termos hermenêuticos certos e qual é a interpretação errada do texto? O que Jesus quer com Pedro nessa conversa, nesse diálogo? Qual é o dever exigido de Pedro? O que é que tem mais valor ali na palavra de Jesus quando ele faz a pergunta tríplice acerca do amor? E onde é que Jesus quer chegar com essa conversa? Quando pensamos, então, nesse relativismo metaético, é preciso levar em conta, então, algumas questões. Primeiro, num relativismo metaético, as pessoas tendem a enfraquecer o valor moral daquilo que é o devir. O devir é aquilo que é o de mais importante no campo da ética. Numa conversa com Pedro, Jesus ele tem um devir que ele quer mostrar para Pedro. E esse devir, ele precisa ser pensado de forma crítica se é certo ou se é errado, se é bom ou se é mal, se é dever, se é preciso ser feito, qual é o valor ético, qual é o valor moral. Também é preciso levar em conta se aquele valor moral ele vai ficar apenas no campo do subjetivismo particular. O que significa isso? É que ao fazer um juízo moral, Pedro pode interpretar a pergunta como sendo o mais importante.
Muito mais ainda o leitor, quando lê o discurso, a conversa, o diálogo de Jesus com Pedro, pode particularizar subjetivamente a questão do amor, isolando o amor do restante da conversa, achando que ah, o amor pode ser o que há de mais importante naquele diálogo. A isso nós chamamos de relativismo metaético. E a metaética é exatamente o exercício de perceber no campo qual é a área principal de investigação, seja numa conversa, seja numa ação, seja num texto ou não. Um ponto de vista metaético leva em consideração o amor em termos de virtudes ou em termos de ação, levando em consideração, quando se fala hermeneuticamente, o contexto da conversa, onde se quer chegar com aquela conversa, com aquele diálogo. Dessa forma, nós podemos então entender que a conversa de Pedro com Jesus pode ser normativo, pode girar em torno da ética normativa, da ética descritiva ou as duas coisas. O que não pode é nós pensarmos que ele está falando de forma descritiva dentro do campo da ética e deixar de considerar a ética normativa na fala de Jesus, porque há ali uma ética normativa. E quando nós pensamos dentro de uma cosmovisão cristã, é preciso levar em conta que Jesus caminhou com Pedro alguns anos, pelo menos uns 2 ou 3 anos. E nessa conversa com Pedro, ou talvez mais anos do que isso, nós não sabemos, não podemos afirmar. Pedro viu Jesus agir de forma ética. As conversas de Jesus com a mulher que iria ser apedrejada, onde Jesus fala para os seus algozes: se alguém tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois ele diz para aquela mulher: olha, você você vai, não peque mais. Então, essa conversa de Jesus é um ponto de partida para entender uma meta ética dentro desse diálogo de Jesus com Pedro. É preciso observar esses pressupostos. Por exemplo, quando Jesus conversa com Nicodemos, um homem tão inteligente, quando Jesus fala com Nicodemos, necessário é nascer de novo. Dentro desse nascer de novo, é claro, ali tem uma teologia por trás, a teologia da regeneração no campo da soteriologia, mas também há elementos da ética, há elementos de uma subjetividade particular. Você percebe na conversa com Nicodemos, dá a impressão que Jesus está falando uma coisa e Nicodemos está entendendo outra. Assim é com a mulher samaritana, em João capítulo 4, naquele poço ali. Naquela conversa, a mulher demora a entender qual é o campo metaético, onde quer que Jesus quer chegar, onde ele quer ir com aquela conversa. Então, João 21 também pode ser investigado um pouco mais, uma vez que é um diálogo bonito e é um diálogo interessante. No diálogo, Jesus fala de amor. Pedro responde sobre o amor. Olhando para o texto grego, é possível perceber que João, que escreveu o texto quase 100 anos depois, numa conversa que provavelmente aconteceu numa língua aramaica, é escrito o diálogo de Jesus com Pedro na língua grega. Isso é importante? Talvez para uma investigação mais sintática, mais gramatical. Mas hoje nós vamos ficar na área da análise do discurso, pensando no discurso em termos de campo semântico.
olhando para o campo semântico, eu vou mostrar para você aqui o texto grego. O texto grego, ele mostra, por exemplo, que você pode ver que há palavras grifadas em amarelo, palavras grifadas em verde, palavras que são grifadas pela sua importância. Capítulo 21 de João, versículo 15, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Simão Pedro, tu me amas? Então, a palavra de Jesus, a primeira pergunta no versículo 15, é a palavra agapasme. Ó, agapasme é a palavra para a, é, amar no sentido mais respeitoso, é o amor em sua dimensão maior, segundo alguns estudiosos. Eu não quero entrar nesse campo de estudo da palavra. Eu quero só mostrar que Jesus, no versículo 15, usa o verbo agapau. Aqui no versículo 16, ele também usa agapau. É o famoso verbo ágape, agapasme, agapasme. Duas vezes Jesus pergunta sei, e no versículo 17 ele pergunta fileis-me, fileis-me. Olha, Pedro responde as três vezes com esse verbo filéu. O verbo filéu, né, para há várias, né, há vários significados de acordo com o dicionário teológico internacional do Novo Testamento. Está relacionado a amar, a gostar, tratar com carinho, a beijar, gostar e por aí vai. Ah, Quero que você se atenha ao fato de que Jesus então pergunta: Tu me amas? Tu me amas? Segundo o texto grego de João, com o verbo agapau. Agapasme, agapasme, duas vezes. Depois, o versículo 17, ele pergunta diferente: Fileis-me. Isso é importante? Talvez. Olha a resposta de Pedro. Na primeira pergunta, ele diz: Fileu-se. Na segunda pergunta, ele responde: Fileu-se. Ó, filusse, filusse. E ao responder com o verbo filéu, Pedro está respondendo sobre o amor. O fato é, a importância está no amor, que está de amarelo, ou a importância está no que está de verde? O que nós temos de verde é um pouco diferente e é pouco observado. Olhando para o nosso estudo de hoje, a nossa cosmovisão nos leva a pensar e a perguntar se há, então, um relativismo com relação a essa conversa. Não um relativismo da conversa em si, mas da importância moral dessa conversa. O que é o certo dessa conversa? Ou seja, o que há de mais importante, qual é o valor desse diálogo? Então, é necessário entender que, além de perceber o que é certo, errado, bom, mal, dever, valor, se há um subjetivismo particular, se Pedro está entendendo o amor como uma coisa e Jesus está falando de outro tipo de amor. E se há um relativismo cultural, porque ali na convivência dos discípulos era comum que é, as pessoas ficassem umas e outras, os discípulos em si, querendo uma posição de maior proximidade com o mestre. Parece que os versículos 20 em diante, nesse capítulo 21, mostram a preocupação de Pedro em estar mais próximo do mestre. Ele pergunta quem é que vai trair.
o mestre, ele olha meio desconfiado, né? Um olha para o outro com desconfiança. Parece que há uma desconfiança ali entre Pedro e João, o discípulo amado, com relação a essa proximidade com Jesus. Isso pode levar também a conversa e o entendimento de Pedro para não só um subjetivismo particular, pensando no amor, né? Pensando em afetividade, e também num relativismo cultural acerca do amor. Geralmente, os cristãos aqui no Brasil, por exemplo, eles olham o amor com uma certa relatividade cultural. Já há pessoas que casam pensando em separar. Na hora do casamento, já estão preocupados o que vão fazer se precisar ir para o divórcio. Isso é o relativismo cultural, virou moda. Antigamente, o casamento era uma coisa muito mais séria, mais grave. Ah, também numa relação como a de Pedro com Jesus, isso pode acontecer não só no contexto imediato, como pode ser visto, mas também na leitura e na interpretação do texto. Todo texto precisa ser interpretado a partir do campo da metaética também. Não podemos usar apenas as ferramentas da hermenêutica e da exegese, deixando de fora o estudo da moralidade, da valoração daquilo que o texto está trazendo como verdade. É por isso que nós estamos olhando agora João 21, de 15 a 19. Então vamos voltar para para esse texto, tentando fazer aqui uma reflexão acerca dessa conversa. A primeira coisa que nós entendemos é que no texto há uma ética normativa. Lembra? Ética normativa é aquela que procura oferecer orientação para determinar ações. Então, busca uma responsabilidade. Quando Jesus diz para Pedro: Ah, Pedro, tu me amas? Não só na primeira pergunta, mas em todas as três, Jesus está chamando a Pedro a uma responsabilidade. Não é um amor subjetivo que fica preso nos cercados da emoção, nos cercados da virtude, ah, ali da emotividade, não apenas no campo dos afetos. Observe, Jesus pergunta para ele três vezes: Pedro, agapas-me, agapas-me, fileis-me. E Pedro responde três vezes: Filusse, filusse, filusse. Ele diz: eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, a cada resposta, Jesus, ele replica com um pedido moral. E esse pedido moral aparece na figura de dois animais. A primeira é a arnia, tá arnia mu, bosque tá arnia mu. Jesus está dizendo: apacenta os meus cordeiros. A palavra cordeiro é o filhote da ovelha, é o cordeirinho, tá? É uma palavra que é usada apenas para o animal novo, o animal novo. Na segunda resposta, no versículo 16, Jesus também ele responde a Pedro com um chamamento ético à responsabilidade. Só que agora ele não usa mais a arnia, ou seja, o cordeirinho, ele usa agora a expressão próbata. Ele diz próbata, não arnia na segunda resposta. E repete próbata. Jesus responde bosqueta próbatamu. Então, quando Jesus fala aqui, ele diz
apacenta as minhas ovelhas. Agora a palavra próbata, de próbaton, é a palavra para o animal mais velho. O que é que Jesus está chamando a atenção? Será que ele quer falar do amor? Ou o amor é um ponto de partida para onde Jesus quer chegar, no ápice da sua mensagem, no ápice do seu diálogo? Ele usa a pergunta acerca do amor para chegar ao resultado do amor. O amor aqui, ele precisa ser entendido a partir do versículo 18, de 18 até o 19. Porque aqui Jesus diz: Amém, amém, lego soi. Ou seja, ele diz: em verdade eu te digo. E você sabe que na época de Jesus, usar essa expressão amém, amém, né? Ele está dizendo verdadeiramente, verdadeiramente, eu quero te dizer. Na maioria das Bíblias, ah, em verdade te digo. E aí ele vai usar mais duas palavras que eu quero chamar a sua atenção, porque uma é oposta à outra. Enquanto a arnia e próbata está no mesmo campo semântico, cordeiro e ovelha é o mesmo animal, mesmo campo semântico, com a diferença de idade. Agora, no versículo 18 e 19, Jesus também usa o mesmo recurso no seu diálogo com Pedro para dizer: olha, quando você era novo, a palavra usada aqui é neuteros, essa palavra aqui grifada de verde, neuteros. Ele contrasta essa palavra com outra palavra que é a palavra gerazes. Ó, gerazes ou gerazes, depende da sua pronúncia do grego erasmiano ou grego koiné. Aqui é o grego koiné, né? Vamos ler corretamente, gerazes. Gerazes é a palavra para geriatria, por exemplo, hoje, no grego moderno, seria, né? No grego moderno. Mas também na palavra portuguesa para geriatria, fralda geriátrica, vem da palavra gerasco, aqui declinada como gerazes. O que Jesus está dizendo é: quando você era mais novo, Neuteros, você ia para onde você queria, você andava por onde você andava. Jesus diz: você se cingia, ia para lá e para cá. Mas quando você for velho, quando você for Gerazes, quando você estiver mais velho, né? A palavra aqui traduzida pela o dicionário internacional de teologia do Novo Testamento é envelhecer. É quando for insuficiente por causa da idade, deficiente por causa da idade também. O que Jesus quer falar com Pedro com a pergunta: Tu me amas? Onde é que essa conversa quer chegar? Provavelmente Jesus está querendo dar um mergulho, como eu já disse, muito mais profundo no campo da ética. Em termos autoéticos, ele quer fazer com que Pedro reflita acerca, acerca da moralidade cristã. Então, em nossa cosmovisão, não podemos relativizar algumas verdades no campo da metaética. Jesus está chamando Pedro à responsabilidade. Aqui a ética é descritiva, mas é principalmente uma ética normativa. Aqui Jesus está chamando Pedro a uma missão, por isso é descritiva. A ética é descritiva e quando ela é descritiva, o indivíduo ele pode pensar, fazendo um juízo moral e pensando nesse campo metaético, nos imperativos categóricos da ética, fazer ou não fazer o que está sendo pedido, o que está sendo orientado.
as ações, as atitudes, as ambições, as motivações certas levarão a uma ação, ao cumprimento da missão, uma vez que o indivíduo observar a ética como uma normativa também. É uma responsabilidade cumprir a missão. Jesus está dizendo: Pedro, se você me ama, você deve cuidar das pessoas. Pedro, se você me ama, aproveita a sua idade. Você é novo, Pedro. Cuida, cuida das pessoas enquanto você tem energia, porque depois, quando você for velho, você vai ser levado para lá e para cá, porque você não vai ser dono da sua mobilidade. Então aproveita para fazer a missão. Jesus está aqui olhando para o objeto de estudo, aqui no caso, que são pessoas. Pessoas são mais importantes do que sentimentos. Pessoas são mais importantes do que coisas. Jesus usa a figura do cordeiro para dizer: olha, tem as pessoas que estão chegando, os novos discípulos. Cuida dos cordeirinhos, mas cuida também das minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros e não deixe de apacentar as minhas ovelhas. O objeto de estudo aqui é o cuidado, cuidado de pessoas. Essa é uma epistemologia que não é particularista. Não é possível olhar para o texto e pensar: Jesus está falando de amor. O que importa é amar Jesus. Muitas vezes, dentro da nossa cosmovisão cristã, nós somos decepcionados porque vemos que há pessoas que levam a religião cristã no campo do sentimento. Ah, ela simplesmente sente. Ela quer sentir Deus, sentir Jesus, sentir anjos, sentir o amor. Mas, na verdade, o que Jesus quer não é que você tenha apenas sentimentos, mas que o seu sentimento, o seu amor, Pedro, tu me amas? Que o seu amor leve ao cuidado. O que é o certo nessa conversa? O certo é sentir afeto e colocar isso em prática. É o pastoreio. O amor é importante, mas o pastoreio, ele autentica o amor como juízo moral no campo da metaética. O conceito de valor em João 21, de 15 a 19, é o amor ou é o cuidado? As duas coisas. Porém, o cuidado é uma amplificação do amor. O amor bíblico, ele sai do campo do sentimento e passa ao campo da moralidade. Eu não sei se você lembra, e nós falamos que o juízo moral, ele precisa fazer referência ao desenvolvimento humano. Ele precisa ser adequado de forma a que a dignidade humana venha à tona. Cuidar do outro é o que Jesus quer com Pedro. Esse é o valor que ele quer que Pedro entenda. Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Esse é um conceito de valor que está ali. Usar esse texto para ensinar apenas o amor, por exemplo, com graus de sentimentos, é até bonito. O amor ágape, incondicional, o amor filéu, voltado para os relacionamentos de amizade, é muito bonito, mas não produz nenhum impacto na vida das pessoas se ele não for para o campo da metaética. E a metaética não aceita a subjetividade apenas, mas é preciso colocar o amor na ética, da ética normativa de frente com o amor da ética descritiva. O amor, ele é sentimento, o amor, ele é emotivo, mas ele precisa sair desse status para o status de cuidado.
Um jargão muito conhecido é: quem ama, cuida. Quem não cuida e diz que ama, não disse muita coisa. É por isso, talvez, que Jesus, para colocar um 0-0 na relação com Pedro, uma vez que Pedro tinha traído Jesus, né? 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E isso acontece realmente. Talvez para colocar a cabeça de Pedro para pensar, para que ele tenha um pensamento crítico, porque 3 vezes me pergunta, tu me amas? Talvez para zerar a dívida. Jesus sempre fez assim. Ele é redentor, ele zera dívidas. E então ele responde nas 3 vezes: você me ama, então vamos trabalhar. Apacenta, aproveita que você está novo e apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Não fica só no campo do sentimento. Demonstra, trabalhe, cuide, sirva. E é por isso que o texto, na continuação do fluxo, do seu fluxo, Jesus diz: então segue-me. Seguir a Jesus é fazer o que ele fez. É por isso que Paulo disse lá: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é um outro valor do campo da metaética e vai ficar para uma próxima aula. Hoje nós vamos ficar aqui na questão do amor. O amor, ele é também demonstrado pelo cuidado. Ele não é apenas um conceito subjetivo. O amor, ele precisa ser aquele serviço que eu sei que preciso fazer, porque é imperativo categórico. Eu preciso fazer, é minha responsabilidade. Pedro sabe disso. É minha missão. A ética é normativa, é descritiva. O que é certo é que eu faça com que o amor se materialize na vida do próximo. Por isso, Jesus enfatizou sempre: ame o próximo como a ti mesmo. Você não pode amar a você mesmo apenas no campo da subjetividade. Você vai cuidar de você. Você vai autocuidar-se. Esse autocuidado é uma autoética, nas palavras de Edgar Morin. Autoético é aquele que coloca uma ética em prática na sua própria vida. Logo, Pedro está agora sendo chamado a servir, chamado ao serviço. Essa é a dignidade do amor. O que Jesus quer com as perguntas é chegar aí, é chegar nessa certeza e que Pedro tenha a certeza de que ele tem uma responsabilidade que é universal. O juízo moral agora é universável. Fazer o bem ao outro, cuidar, pastorear o outro, é no campo da ética, no campo da moralidade, fazer o que é certo. E fazer o que é certo para Jesus nesse diálogo é servir no pastoreio. Que Deus te abençoe e na próxima aula, nós vamos então investigar um outro valor no campo da ética, no campo da moralidade, para entendermos a cosmovisão cristã. Se você é cristão, você já sabe, você precisa ter um pensamento crítico, ah, e esse pensamento crítico precisa fazer com que você observe os discursos, as narrativas, as poesias, tudo o que temos nas escrituras sagradas, a fim de pensar o que é normativo, o que é descritivo, fazer um juízo moral acerca do que é pensado, no campo da metaética, o que é certo, o que é errado, e nas palavras
de Edgar Morin, que eu quero ler para você, esse livro do Edgar Morin, O Método 6, Ética. Edgar Morin diz que há um caráter sagrado das relações. E nessa relação de Jesus com Pedro, isso fica muito claro. A ética da caridade, a ética do amor, do carisma. Ele diz que não se deve confundir amizade com camaradagem, pois a camaradagem é diferente da amizade. O camarada pode tornar-se um falso irmão. O amigo é um irmão por escolha, daí a responsabilidade ética. O amigo, quem ama o amigo, quem tem amor pelo amigo Jesus, ele é responsável. Ele fez uma decisão, ele fez uma escolha. Essa ética da fraternidade, diz Edgar Morin, atua de maneira intensa e concreta, não apenas no campo da subjetividade. O dever da amizade está implícita, então, na conversa de Jesus com Pedro. E quando a gente pensa em cosmovisão cristã, a gente precisa entender esse caráter sagrado da verdadeira relação com Cristo. É isso que Jesus queria que Pedro entendesse. Tu me amas? Então priorize também os meus interesses. Tu me amas? Olhe para o próximo e cuide dele. Aproveite enquanto você pode.